Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô alguns dias sumida, não fiz mais vídeo, né? Não fiz mais o vídeo da palavra, que eu faço sempre no final de semana, mas no final de semana eu tive compromisso no sábado e no domingo, eu não tive como fazer a gravação, então vamos hoje fazer a gravação do vídeo da Palavra de Deus. O último vídeo que eu fiz, estamos no livro de Esdras. Eu fiz do 1 ao 6. Hoje eu vou começar aqui no 7 de Esdras. E já vamos entrar no livro de Neemias. Porque Esdras só vai até o capítulo 10. Daí a gente já vai entrar no Neemias. Que são livros bem curtinhos, são pequenos. Tem uns que são extensos, mas esses são pequenos. Então, a paz de Deus a todos vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal da Débora G. Miller. E vamos embora para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Quem lê e coloca em prática não tropeçarás. Esse dia eu coloquei nos meus status assim, que aquela pessoa que diz que é cristão e nunca se interessou em ler a Bíblia, que saiba, tem pessoas que ainda, infelizmente, até hoje em dia não sabe ler, né? Aí, tudo bem, mas quem sabe ler e até hoje não se interessou em ler a Bíblia, não é cristão, gente. Eu falei mesmo, eu falei pra minha colega, né? Falei, não é cristão. Você fala que é cristão, mas você não procura ler a Bíblia, ver os ensinamentos de Cristo, conhecer a vida de Cristo. E a Bíblia nós temos que ler lá de Gênesis até Apocalipse, não é só ler só o Novo, não, tem que ler o Velho também. Né? Senão a Bíblia teria sido escrita em 2 livros, o Antigo Testamento, ponto, e depois escrito o Novo Testamento. E outro livro, mas não. Ia ser livro 1 e livro 2. Mas não é. Tá tudo aqui. Então, acho que quem é cristão mesmo, que é cristão, tem que se interessar por aqui. Eu acredito que tem muita gente que não lê, assim, né? Não tô criticando. Tem muita gente que não lê. Porque quando a pessoa lê isso aqui, quando vai fazer coisa errada, o Espírito Santo, ele arde dentro de você. Você sente que está fazendo as coisas erradas. E aí você vai querer continuar fazendo as coisas erradas. Então, acho que tem gente que não lê mais mesmo por causa disso. E fazer as coisas erradas e saber que tá errando. Então, sem muita conversa, gente, um beijo para todos vocês. E vamos para a leitura da Bíblia, que é lâmpadas para o nosso caminhar. Meu celular tá dando um negócio aqui, tem hora que ele clareia, tem hora que ele escurece. É que meu celular já tá, coitadinho. Ai, será que já tá no fim da vida dele, útil? Ele já tem acho que uns 5 anos. Então, sem muita conversa, vamos iniciar aqui no 7, capítulo 7 de Esdras. O textuário da palavra diz assim: Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Zeraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele
no povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro, que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente ofereceram para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimento e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes, do restante da prata e do ouro o fareis, conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que se foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenhas dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça, para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e ministros dessa casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. Vem dar um barulhinho aí, é o meu ventilador, que está muito quente. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e as que não as sabem, lhe ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou no coração do rei, para ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Abaixei o volume do ventilador, que está muito barulhento. 8. A lista dos que voltaram com Esdras. Vamos ver se fica melhor sem o óculos, gente. 8. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo, de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secania e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 151. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionenai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebete, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Zefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Zelomite, o filho de Josifias, e com ele 170 homens. E dos filhos de
Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicam, cujos nomes eram esses: Elifelete, Jeiel e Zemaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utaí e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio, que vai a Ababa, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Zemaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Eumatã, que eram entendidos. E enviei-os com mandado a Ido, chefe em Casifia. E falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, servidores do templo, em Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Zerebias, com os seus filhos, irmãos de 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos dele 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 servidores do templo, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum, junto ao rei, a Aba, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Zerebias, Razabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro, os vasos, que eram a oferta para a casa do nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes, e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro, de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal, e lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos chefes dos sacerdotes, e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém. Filho, fala mais alto que tudo. Por aqui, Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios para os trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. E partimos do rio Aaba no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesuã, e Noadias, filho de Binuí, levita. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus satrapas e aos governadores da além do rio, e estes ajuntaram o povo e a casa de Deus. 9. Muitos
israelitas casam-se com mulheres hetéias. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separados dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Vendo tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado atônito, até ao sacrifício da tarde. Oração e confissão a Deus. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, a espada ao cativeiro, e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos a uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém a nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é pelas imundícies dos povos das terras, pelas suas abominações com que, na sua corrupção, a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não darei a seus filhos, e suas filhas não tomarei para vossos filhos, e nunca procurarei a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todos nos consumir? Até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo é, pois ficamos qual um remanescente que escapou. Como hoje se vê, eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. 10. Os israelitas arrependem-se. E, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e
ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e a todo o Israel, de que fariam conforme a essa palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou-se diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esses negócios, e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse, em alta voz, assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos nesse negócio. Ora, ponham-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras. Venham em tempos apontados, e com ele os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus, por essa causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, se opuseram a isto, e Mesulão e Zabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que voltaram do cativeiro, e o sacerdote Esdras, e os homens chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, foram apontados, e assentaram-se no 1º dia do 10º mês, para inquirirem este negócio. E no 1º dia do 1º mês, acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Eles despedem suas mulheres eternas. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias e Eliezer, e Jaribe e Gedalias. E deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres. E achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadia, e dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleazar, e dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é o Quelita. Petaías, Judá e Eliezer, e dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jeremote e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanaías, Jeremote, Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Ataías, Jazube, Seal e Jeremote. E dos filhos de Paat Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Beuzalel, Binuí e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Josias, Malquias, Semaias, Simeão, Benjamim, Maluque, Zemaria. E dos filhos de Azum, Matenai,
Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadaí, Arão e Uel. Benaia, Bedias, Queluí. Vanias, Meremote, Eliasibe. Matanias, Matinai e Jaazai. Ebani, Binuí, Simei. E Selemias, Natã e Adaías. Maquinadibai, Sazai, Sarai. Azareel, Selemias, Semarias. Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadaí, Joel e Benaia. Todos esses tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. Não estou enxergando nada sem óculos. Vamos agora começar a ler o livro de Neemias. É curtinho, né? Vamos aproveitar já entrar aqui no livro de Neemias. Primeiro de Neemias. Neemias ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós convertereis a mim. E guardarei os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. 2 de Neemias. Artaxerxes permite a Neemias e a Jerusalém. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do reinado, rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a retifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, deem-se
enviaram-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer, em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pelas portas do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e virando entrei pelas portas do vale. Assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhe disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um o próprio. Então lhes declarei como a mão de Deus, como a mão de meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo, Amonita, e Gersen, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Gente, vou parar por aqui, porque também já tá ficando escuro, e as vistas já tá embaralhando. Então, vou terminar de ler aqui, né? O 2 de Neemias. Ai, desculpa aí, a caneta caiu. Então, depois a gente começa aqui no 3 de Neemias. A gente vê aqui, né, que o Neemias chorou, né? Quando ele ficou sabendo lá das notícias de Jerusalém, que tinha derrubado os muros, que tinha, né, queimado as portas. Daí o rei Artaxerxes foi, mandou ele deixou ele ir, né, para reedificar o muro, arrumar as portas. E ele foi, e o rei deu cartas para ele, né, para quando ele chegasse ali não ser impedido. E a gente vê aqui que quando Deus manda, né, o povo fica de boca fechada quando Deus manda. E a gente vê que também no outro livro, aqui em Esdras, aqui no finalzinho, que Deus tinha pedido para eles não casarem com mulheres estranhas, não misturarem a linhagem dele, mas eles foram desobedientes e casaram, né? Casaram com mulheres estrangeiras, tiveram filho. Então é assim, vamos ser obedientes a Deus. Porque quando a gente é obediente a Deus, Deus ele é maravilhoso, misericordioso. Né? Então, vamos ler a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia, gente, que é muito bom. E nas circunstâncias que a gente está chegando agora, né? Nesse tempo que tá, as concupiscências desse mundo, tudo que é abominável tá virando normal, o povo tá achando que é normal, que é lindo, que é maravilhoso, né? Então, assim, e tem eu escutei uma pessoa falando que o mal, né, as coisas ruins, o inimigo ele vem matar, roubar e destruir, que tá investindo pesado. Só que o mal pode abundar, só a graça do nosso Deus ela vai super abundar. Porque a Bíblia diz que nos finais todos os joelhos se dobrará na presença dele. E nós iremos falar que só Deus é digno de toda honra e todo o louvor. Né? Então, vamos ficar firmes, porque não vamos olhar para a esquerda, nem olhar para a direita, nem olhar para esse, nem olhar para aquele. Quando a gente vê nossos irmãos, né, fraquinho, coisa, a gente tem que dar uma palavra de ânimo, vamos continuar, que o fim é melhor do que o início. O nosso final vai ser na glória. Nós temos que estar firmes em Deus, para quando chegar o dia, né, a gente se prostrar na presença do Rei, nós temos uma coroa guardada
E eles falaram, bendito seja. E não aqueles, não ia receber aquela palavra assim, eu estava vendo um pastor falando que acho que a pior coisa que tem é quando a gente chega no Jesus final e falar, é você escutar, apartai de mim, pois eu não vos conheço. Já pensou? Agora não, ele tem que estar, para quando a gente chegar, ele falar, benditos do meu Pai, entrai no reino que está preparado desde, não sei como que é, mas assim, desde o começo, né? Que tem gente que não acredita, que a gente, tem gente que fala que a gente morreu, acabou. Eu particularmente não. A gente não ia sofrer tanto coisa até para morrer e virar e acabar, não. Acho que tem coisas maravilhosas. Diz a Bíblia que é novos céus e novas terras, que olho nenhum viram, e nem a nossa mente imagina como vai ser. Então, gente, vamos ficar firmes, vamos proclamar o Evangelho a toda criatura, que aquela que crê será salva, aquela que não crê será condenada, né? Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de vocês, desculpe aí qualquer coisa, até a próxima leitura da Palavra de Deus, se assim Papai do Céu permitir.